Olhe para tudo que está em torno de você nesse momento. Você está vendo diversos tipos de objetos, sejam eles eletrodomésticos, decorações, mobiliários. Você chegou até nesse vídeo através de um aplicativo, certo? Talvez numa tela de um smartphone, no computador, seja ele de mesa ou notebook, ou também numa Smart TV. E você pode estar dentro de uma casa, de um apartamento, no edifício, no carro, no ônibus, num avião, ou até mesmo na rua. O que tudo isso tem em comum? Todos esses produtos foram pensados para serem projetados. Ele tem um fim, ele tem um consumidor, ele tem um objetivo de uso. Estudos sociais são feitos para seguir com o projeto. Tudo tem conceito, nada é por acaso. Neste vídeo, vou mostrar que tudo que está em sua volta não nasce do nada. Ele é fruto de pesquisa, de contexto social, econômico e cultural. Vamos lembrar que a história não parte de uma linha cronológica contínua seguindo uma só direção. Enquanto estamos vivendo, muitas histórias estão acontecendo ao mesmo tempo. Tudo é inspirado a todo momento. Existem precedentes de tudo que a gente acha que é do nada. Mas lembre-se, nada é do nada. E entre 1917 e 1920, o mundo deu um reset cultural. Desde o fim da Primeira Guerra Mundial, o mundo precisou se reinventar. Depois de uma chamada Belle Époque, onde os ornamentos, detalhamentos esculturais, materiais nobres e o Art Nouveau eram o momento e a ostentação, a guerra acabou com tudo isso. Os materiais de produção ficaram mais caros, a inflação estava alta e os países destruídos. Na Rússia, aconteceu a Revolução Bolchevique. Na época não tinha outro assunto, só se falava sobre isso. Ninguém sabia o que esperar de um país semi-feudal que o povo escolheu o caminho para o comunismo. E foi aí que a Rússia criou a estética do futuro. Em 1918, foram fundadas as Isvomas, os estúdios livres de artes do Estado, em várias cidades russas depois da Revolução de Outubro, e que mais tarde se tornaram as Vukutumas. Vukutumas. E que mais tarde se tornaram as Vukutumas. Eu não sei falar direito russo, me perdoem. A missão da escola era formar artistas e técnicos para a construção do socialismo, quebrando hierarquias tradicionais e promovendo uma pedagogia mais aberta e projetos experimentais. Vamos fazer uma analogia atual. É fácil de imaginar os Estados Unidos daqui a 5 anos, com o capitalismo tardio. Mas imagina se o Brasil virasse a primeira república anarquista amanhã. Como assim um Brasil anarquista? Será que isso funciona? Que loucura seria projetar móveis ou casas para esse cenário. Nessas dúvidas que se cria um novo, o futuro, sem referências, o incerto. Nessa incerteza e na transformação social, a Rússia abandona o antigo e explora o novo. Simplifica formas, deixa o custo de produção mais acessível ao povo, menos ornamentos e mais funcionalidade. É criado a partir disso o construtivismo e produtivismo russo, onde a Alemanha bebeu da fonte. Na época, a Alemanha era um território maior, chamado de Prússia, o Império Alemão, que se desintegrou depois da Primeira Guerra Mundial e se tornou a República de Weimar, num território menor do que era antes. Era um país que foi humilhado de diversas formas. A inflação estava em alta, o desemprego estava grande, o país era o grande derrotado, perdeu territórios e a população estava falida e arrasada. Estava desesperada por uma renovação da forma de viver. E com isso, em 1919, foi fundada a Bauhaus, uma escola de artes e ofícios que ficou marcada como símbolo do modernismo. Muita gente estuda a Bauhaus como o ponto de partida desse movimento, mas na verdade ela foi parte de um contexto maior, inspirado também pelas mudanças culturais que vinham da Rússia. A Bauhaus buscava democratizar o design de qualidade, criando moradias acessíveis e produtos utilitários para a sociedade moderna, priorizando a funcionalidade. Aí que vem também, no modernismo, que vem a expressão a forma segue a função. Eles partiam desse princípio. De modo que ressignifique o estilo de vida das pessoas. Embora a Bauhaus tivesse um propósito de ajudar a população ao novo estilo de vida com os produtos de qualidade que produziam, muitos alemães, ainda mais da elite e da classe média, o interpretavam errado. O tipo de arte e trabalhos que eles apresentavam era visto como arte degenerativa e coisa de comunista. Mas por que isso, Henrique? Então, porque o que eles produziam
representava uma ruptura radical com as tradições artísticas e culturais alemãs, aliando-se a ideias progressistas, que eram vistas como socialistas e internacionalistas, que se opunham diretamente à visão de mundo nazifascistas pelos conservadores, inclusive por Hitler, que curtia mais o neoclássico. Na Exposição Internacional de Paris, de 1925, o impacto visual do pavilhão soviético foi tão disruptivo que arquitetos como Le Corbusier afirmaram que o único pavilhão que mostrava os trabalhos realmente que apontava para o futuro era o dos soviéticos. Para quem não sabe, Le Corbusier foi um grande arquiteto modernista da época. Ele fez assim projetos incríveis, tinha ideias malucas, como o Rio de Janeiro. Ele queria fazer um novo Rio de Janeiro, foi uma ideia louquíssima que não foi para frente, mas alguns projetos foram inspirados nisso, mas depois eu falo melhor sobre isso. Mas enfim, a partir dessa aclamação, o modernismo dito estilo internacional era ligado a um estilo comunista, que aí se ligou ao que a Bauhaus produzia, entendeu? E com isso, a Bauhaus foi fechada em 1933 pelo governo nazista, o qual considerava que a escola tratava-se de um centro de intelectualismo comunista. Ironicamente, a Vukutumas funcionou até 1930. A escola foi considerada burguesa e elitista, desalinhada com a ideologia proletária exigida pelo partido, sendo fechada e transformada em instituições menores e mais conservadoras. O fechamento dessas escolas pelos regimes autoritários em 1930 e 1933 tem um ponto em comum. Meu antigo professor de história falou uma coisa sobre isso. Por mais que sejam de lados diferentes, quando é extremo, os dois lados se encontram. Seguindo tudo falando. E o que você acha desses pontos em comum? Vale uma reflexão que, além das escolas pensarem e construírem uma transformação social, os governos também estavam. O corpo docente, como diversos ex-alunos da Bauhaus, fugiram de uma Europa em pleno caos e foram para os Estados Unidos em uma crise. Lembra da crise de 1929? Então, assim, manifestando os ensinamentos da Bauhaus num contexto que pede por reinvenção no estilo de vida. Logo depois da Segunda Guerra, numa Alemanha ainda mais fragmentada e destruída, novamente se discute o estilo de vida das pessoas. Então, em 1953, Max Bill, um ex-aluno da Bauhaus, direciona uma escola de design com os mesmos princípios da Bauhaus, a Escola de Um. Um foi além da Bauhaus. Eles inseriram uma disciplina de sociologia, semiótica e economia política no currículo de design. O foco era o modelo de Um, uma abordagem científica para o design industrial. Eu vou dar um exemplo simples aqui. Antes fazia uma cadeira para você sentar. A partir do modelo de Um, para produzir uma cadeira, primeiro é feita uma pesquisa histórica, filosófica e cultural do porquê você necessita usar uma cadeira. Como você senta nas cadeiras que já existem e qual seria a melhor forma para você sentar, de maneira ergonômica, confortável e com qualidade. Depois, pesquisa os materiais apropriados, a estrutura e a forma mais resistente para a fabricação. Fazia um teste com modelos de baixa fidelidade, os chamados mockups, e depois de um protótipo de alta fidelidade. Hoje é muito comum isso no UX Design. Menschen mit Ideen, die ihrer Zeit voraus sind, hat es schon immer gegeben. Sie werden belächelt. Wie die meisten Erfinder oder wie jener Baumeister, der in Ulm den höchsten Kirchturm der Welt errichtete. Auch heute kann man in Ulm wieder Leuten begegnen, die für die Zukunft denken. Auch sie werden nicht von allen verstanden. Sie leben oberhalb der Stadt in der Hochschule für Gestaltung, deren Architektur schon zum Ausdruck bringt, was sie wollen. Das ist keine Universität, kein Technikum, keine Akademie, auch keine Werkkunstschule, sondern etwas völlig Neues und Einmaliges in der Welt. Eine Schule, für die Delft Büro plädiert, bildet Fachkräfte aus, für die Gestaltung industrieller Erzeugnisse und für die Gestaltung neuer Ausdrucksmittel für Presse, Funk und Werbung. Wie früher zum Weltservice Bauhaus nach Weimar, Hochklickern folgte junge Leute aller Welt hierher, wo sie bei bedeutenden internationalen Fachkräften studieren können. A nova abordagem de ensino de design ficou conhecida como o modelo de Um, que influenciou significativamente a educação em design industrial e arquitetura em todo o mundo. Foram criados
várias escolas, vários cursos, faculdades em todo o mundo. Inclusive aqui no Brasil, ex-alunos da UM fundaram a Escola Superior de Desenho Industrial, no Rio de Janeiro, a ESD, em 1962. Foi a primeira escola de design do Brasil. E, ironicamente, a escola de UM foi fechada em 1968, após 15 anos de atividade, devido a uma combinação de pressões políticas e cortes financeiros. A escola vivia tensões internas relacionadas à sua orientação mais para a esquerda, que gerava atritos com o governo conservador da época. Se você admira o minimalismo da Apple, saiba que ele não nasceu na Califórnia. Ele é uma herança direta da Braun, uma empresa alemã que foi o laboratório prático dos princípios de UM. O design que você consome hoje como um símbolo de status é, na verdade, a aplicação comercial de metodologias criadas há 70 anos atrás para resolver problemas de escala e usabilidade. Sim, o design do iPhone que você mais quer, que você acha a coisa mais premium do mundo, é filho direto dessa metodologia alemã dos anos 50, que focava em ser útil e simples. E que, tempos atrás, as escolas que partiam desse tipo de pensamento eram fechadas por serem consideradas de esquerda, degenerativa e comunista. Então o comunismo de iPhone não é tão errado assim. E com esse gancho eu falo, o capitalismo se apropriou dessa estética para ganhar dinheiro, mas não da ciência social aplicada do modernismo. Aqui entramos na parte crítica. O capitalismo percebeu que a estética funcionalista era excelente para reduzir custos de produção. O problema é que o manifesto modernista de levar qualidade ao povo foi aos poucos sendo substituído pela obsolescência programada. Materiais duráveis deram lugar ao plástico descartável. A busca pelo funcional virou desculpa para a entrega de produtos menos resistentes. Sabe quando você compara um produto da época da sua avó com os de hoje? Um produto feito na década de 50 e 60. O dito da tendência, de hoje é uma tendência hoje em dia, é mid-century modern. É mais resistente e funciona melhor que um novo de hoje em dia. Sim, é tendência comprar móveis dos anos 50 e 60 porque a qualidade era melhor, eles eram mais funcionais, mais resistentes. Vemos isso claramente no mercado imobiliário atual. Aquelas plantas de casas estudadas na década de 1920 para serem moradias populares e eficientes, os blocos soviéticos feitos em série para abrigar trabalhadores próximos ao seu local de trabalho, hoje são vendidas como casas quadradas de luxo ou apartamentos compactos premium. As construtoras vendem cubículos de 40 metros quadrados com preços exorbitantes por uma estética minimalista que originalmente foi pensada para ser acessível e socialmente justa. Os materiais de qualidade, então, descartáveis, frágeis e nada resistentes. A ciência social aplicada nos projetos de ontem para resolver problemas de um contexto social histórico visando a melhoria na qualidade de vida para um futuro próspero, hoje virou uma etapa do marketing, porém visando o lucro e não o seu futuro. O modelo de virou Business Model Canvas. Somos lidos como público-alvo. Objetivos viraram metas. As necessidades viraram desejos. E o que a gente não deseja, eles impõem a desejarmos. Esse aqui, na verdade, é o grande manifesto do meu canal. Eu introduzi a vocês que todo projeto tem vieses. Tudo tem um porquê. Tudo é estudado, debatido e documentado. Não à toa, o campo das artes, arquitetura e design são ciências sociais aplicadas. E é com esse pontapé que inicio o meu canal, explicando a vocês o que tem por trás do que você usa e vê, sem perceber. O contexto econômico, histórico e social. Quando você olhar para uma tecnologia ou para o prédio onde você mora, lembre-se, antes de chegar a você, alguém analisou o seu contexto social para decidir o que você deveria usar. O design é a resposta do homem ao seu tempo. E a pergunta que deixo para você é: em um mundo totalmente projetado por outros, olhando para tudo em sua volta, o que você reflete no que você consome e no espaço que você vive? Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por estar aqui comigo. Críticas são muito bem-vindas, vou amar ler os comentários. Tô aqui para aprender, para aprimorar o meu conteúdo, para evoluir o meu conteúdo.
sejam legais comigo e assistam meus próximos vídeos. Se você está aqui assistindo esse vídeo, é porque está fora do meu bloco de notas.